Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje com mais um conteúdo trabalhando casos especiais da relação jurídica de consumo. Você já viu aqui comigo o conceito de consumidor, fornecedor, produtos e serviços. Hoje eu quero aproveitar para trabalhar com vocês relações jurídicas, casos especiais em que se coloca em dúvida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, não é que se coloque em dúvida, mas se fica com alguns questionamentos, né? Se levantam ali alguns pontos para debater e discutir se o Código de Defesa do Consumidor é ou não aplicável a estes casos, é ou não aplicável a estas situações. Uma delas, primeira, é com relação ao banco de sangue e os seus doadores. É relação de consumo? Aplica-se o CDC para esta situação? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que sim. Há julgados do STJ em um recurso especial de 2009 que trata desse tema, reconhecendo a prestação de um serviço que faz parte daqueles prestados pelo hospital, pelo laboratório, de tal modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, para um erro de diagnóstico, para um consumidor que tenha feito a doação de sangue e recebido um serviço defeituoso, um serviço com algum problema, com alguma falha. Mas a gente não para por aí. Há outros assuntos que também despertam essa dúvida. Por exemplo, planos de entidade privada, não é? De entidade de previdência privada. O Superior Tribunal de Justiça já tinha sumulado o assunto, era a súmula 321, que dizia aplicar-se o CDC para os planos de previdência privada. No entanto, houve uma mudança de posicionamento do STJ. A partir de 2016, chegaram até a encaminhar um projeto de súmula número 627, o projeto de súmula 627, mas que não vingou porque a súmula 563 limitou, fez um recorte aqui, uma ressalva em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor para os planos de previdência fechada. Nesta súmula 563, se estabeleceu uma divisão entre os planos de previdência privada abertos e os planos de previdência privada fechados. Para os planos de previdência privada abertos, aqueles mantidos, oferecidos pelos bancos de um modo geral, portanto instituições financeiras, em que já há a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça ratificou esse posicionamento, confirmou a incidência do Código de Defesa do Consumidor para estes planos de previdência privada. Então você, por exemplo, que mantém um plano de previdência privada com algum banco do varejo, sabe que o Código de Defesa do Consumidor irradia efeitos para essa relação. Agora, o que o STJ fez foi separar a incidência, a aplicação do Código para os planos de previdência privada fechados, ou seja, aqueles mantidos por entidades, por órgãos de classe em que a participação exige algum critério, estabelece algum requisito. Por exemplo, na minha área, lá na OAB, nós temos um plano de previdência privada oferecido aos advogados, dependentes, estagiários e que se caracteriza como um plano de previdência fechado. Para estes, em que não há intuito de lucro, em que eventuais lucros são repartidos, divididos, reinvestidos no próprio plano, o STJ entendeu que não há como se aplicar o Código de Defesa do Consumidor porque a relação não é tipicamente de consumo, mas uma relação especial, ok? Então, fica aqui as dicas nestas relações jurídicas de consumo especiais, onde talvez a gente ache que o código não aparece, mas aparece, ou aonde a gente acha que o código está presente, mas não se aplica o CDC. Eu volto depois com mais conteúdo aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima.